E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Bússola do Tempo. Eu sou o professor Sergian e hoje nós iremos iniciar a leitura desse clássico aqui, Heródoto, né, que ele é considerado o pai da história e o livro dele se chama História, né? Bom, esse livro aqui é importantíssimo, principalmente para quem está começando a estudar história, né? Se você é curioso também em história, esse livro traz muita informação do mundo antigo, né? A gente está falando aqui de um livro escrito há 300 anos antes de Cristo, né? Até mais. Então a gente vai falar aqui de vários locais daquele tempo, né? Principalmente da Grécia, da Pérsia e do Egito, né? Que são as principais, vamos dizer assim, os principais reinos, entre aspas, do mundo antigo, certo? Então, para a gente começar a ler esse livro, né, a gente tem que ter em mente, eu vou trazer bastante detalhes aqui, a gente tem que ter em mente que Heródoto, né, esse livro é do tempo dele, né, a escrita é desse tempo. Então, quando se escreve sobre a história antiga, muitas coisas são fantasiosas ou que não aconteceram, né? Como assim? Aqui a gente vai ouvir falar muito da mitologia antiga, né, principalmente da mitologia grega, mas a gente também vai ouvir falar da mitologia egípcia, da Pérsia também, né? Então, tudo isso vai conter no livro, porque essas fontes, né, de Heródoto são fontes primárias, na qual ele viajava, né, para várias regiões do Oriente Médio, né? E também ali da África, né? A gente vai falar bastante do Egito também. E nessas regiões, né, ele ia até uma pessoa, né, e perguntava, né, ou uma pessoa que era importante para aquele reino, né, e ele perguntava, né, o que aconteceu e a pessoa relatava e ele escrevia. Então, muitos desses relatos que a gente vai ver aqui no livro, várias dessas histórias, né, são histórias fictícias. Só que não é fictícia de uma maneira, de forma geral, né? Como eu e o professor Wagner falamos, né, no vídeo da Grécia, né, eu recomendo também que você assista depois aqui os vídeos que a gente fez sobre a Grécia Antiga, né? A gente fez 3 vídeos sobre a Grécia Antiga. Eu recomendo que você assista, né? A gente falou sobre, por exemplo, sobre a Ilíada e sobre a Odisseia de Homero. Então, o que isso significa? A Ilíada, tanto a Ilíada como a Odisseia, elas são histórias, né, de deuses, de combates, né, de coisas, de heróis, né, de semideuses, né, dos deuses lutando naquela guerra, né. Tem o cavalo de Troia também, que em nenhum momento, em nenhum dos livros, tanto da Ilíada quanto da Odisseia, relatam ou contam sobre o cavalo de Troia, por exemplo. Então, muitas coisas foram criadas depois, né, no imaginário. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Homero, a gente está falando, né, por que ele é importante? Porque tudo que é colocado, né, nos poemas de Homero, os locais, por exemplo, existiram, né, então isso é real, né, os reinos ali também são reais, então tudo aqui dali são reais, só que a história em si não é real. Então também acontece com o livro, né, da história de Heródoto. Então muitas coisas a gente vai ouvir falar aqui de semideuses, de deuses, né, de histórias fantasiosas, mas os locais existiram de fato. Acontecimentos podem ter acontecido não daquela maneira que foi relatada. Então a gente vai ver tudo isso e vocês vão entender melhor no decorrer dos vídeos que vai ser contado aqui, certo? Então vamos começar aqui, tá? Eu não vou falar aqui, eu vou usar o Kindle, tá? Porque assim, pessoal, eu não vou falar da introdução e tal, né? Porque conta muito da história de Heródoto. Aqui eu não vou falar do Heródoto, né? Do personagem Heródoto, né? Não da pessoa do Heródoto. A gente não vai fazer uma biografia do Heródoto. A gente vai contar a história que ele contou, né? Que ele escreveu viajando pelo mundo, naquele mundo dele, né? Que se resumia praticamente o começo da África, parte do Oriente Médio e Ásia, e também
da Europa, né? Que praticamente é a Grécia, tá? Então a gente vai falar dessas localidades. Então eu vou trazer bastante detalhes aqui sobre a história que ele está falando para a gente não se perder, né? Bom, então a gente vai falar aqui primeiramente desse primeiro livro que se chama Clio, tá? E nesse livro 1 a gente vai falar, né, também sobre os persas, os medos, a Babilônia, Creso, Cândalo e Giges, Ciro, Semiramis e Tómeres, tá? Então aqui a gente tem uma pequena introdução. Ao escrever a sua história, Heródoto de Halicarnasso teve em mira evitar que os vestígios das ações praticadas pelos homens se apagassem com o tempo e que as grandes e maravilhosas explorações dos gregos, assim como as dos bárbaros, permanecessem ignoradas. Desejava ainda, sobretudo, expor os motivos que o levaram a fazer a guerra uns contra os outros. Então, o que o Heródoto queria, né, era, de fato, contar a história e que ela não se apagasse, e que as outras pessoas também lessem, né, e tivessem o conhecimento. Por isso que ele é chamado de pai da história, né? Então vamos começar, né, com aqui, né? Isso aqui seria como se fossem os capítulos, né, desse livro, tá? Então vamos lá. 1. Os persas mais esclarecidos atribuem aos fenícios a causa dessas inimizades. A gente já vou explicar essa parte aqui, tá? Dizem que esse povo, vindo do litoral da Eritreia para as costas do nosso país, empreendeu longas viagens marítimas logo depois de haver se estabelecido no país que ainda hoje habita, transportando mercadorias do Egito e da Síria para as várias regiões, inclusive para Argos. Bom, aqui eu vou trazer um ponto importante, tá? Os persas, mais esclarecidos, atribuem aos fenícios a causa dessas inimizades. Por que os fenícios, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês no mapa, melhor, para vocês entenderem o que seria, né, os fenícios. Que povo é esse, tá? Ele não fala mais sobre a Pérsia, Egito. O professor não tinha falado sobre isso? Bom, a Fenícia era de extrema importância e principalmente por ser um povo mercador, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Bom, pessoal, eu tirei aqui o minha webcam, né, para explicar melhor para vocês o que eram os fenícios, né? Bom, vou fazer um panorama geral, né? Não vou falar sobre tudo sobre os fenícios, senão levaria um vídeo só falando sobre eles, certo? Bom, os gregos antigos denominavam as terras situadas a leste do mar do Mediterrâneo de Fenícia. Por isso, os habitantes dessa terra passaram a ser conhecidos como fenícios, certo? Então aqui, quem denominou o nome Fenícia, que a gente fala até hoje, foram os gregos antigos, certo? Não foram os fenícios que deram o nome deles assim, foram os gregos. Então a gente parte muito do que os gregos denominavam, né? Desses reinos. Então a gente chama fenícias através dos gregos antigos que denominavam eles assim, certo? No entanto, sabe-se que esse povo tinha outra forma de se autodominar. Provavelmente se considerava-se cananeu e Canaã. Seria sua terra natal, assim como para os hebreus. Em hebraico, Kenani, termo do qual provavelmente se originam as expressões Canaã e Cananeu, significa mercador. Então isso aqui é importantíssimo a gente ter em mente. Os fenícios são um povo mercador, né? Estritamente mercador, tá? Então, assim, a gente chama eles de fenícios por causa dos gregos, mas eles se autodenominavam cananeu, certo? E que Canaã seria sua terra natal. Bom, vamos seguir aqui. As habilidades comerciais dos fenícios ficaram famosas, sobretudo a partir de 1200 anos antes de Cristo, época em que houve a derrocada de impérios como o egípcio e o hitita, permitindo aos fenícios a expansão de seus domínios sobre o litoral do mar Mediterrâneo e o controle das principais rotas comerciais. As características físicas da região favoreciam a navegação. O litoral fenício tinha portos naturais e havia abundância de madeira nas florestas, e uma dessas madeiras, o cedro, impulsionava a construção dos navios fenícios, certo? Então aqui que eu queria chegar, né? Nesse mapa aqui que vocês estão vendo, tá? Tudo isso aqui, né? Essa região aqui seria a Fenícia, tá? Aqui, como vocês estão vendo no mapa, várias setas, é tudo aonde os fenícios faziam a sua troca de mercadorias, tá? Seja por moedas, né? Ou seja por outras mercadorias,
tá? Então aqui toda essa região eles faziam as suas trocas de mercadoria. Então aqui onde está em amarelo seriam as suas colônias, né? Então a gente vê que a colônia fenícia ia até aqui, ó, Sagunto, né? E pegava pontos importantes como Cartago, né? Que Cartago é muito famosa também por ter entrado em guerra com Roma, né? Quase dominou Roma, né? Então, com Aníbal, né? Então, a gente tem aqui, a gente vendo aqui, olha até onde, né, eles alcançavam, né? A Fenícia, ele era um povo mercador que fazia trocas de mercadoria por quase todo o mar Mediterrâneo, né? E outra questão que a gente tem que olhar aqui é que todos, o grande mapa aqui está mostrando para nós que grande parte, né, das cidades se davam para o mar, né, em direção ao mar. Então o mar Mediterrâneo aqui, pessoal, é de extrema importância para o mundo antigo, né? Então a gente sempre vai ouvir falar muito do mar Mediterrâneo no mundo antigo, porque era onde era a maior rota, né, de mercadorias no mundo antigo, tá? Então aqui no outro mapa, essas 3 cidades eram as mais importantes: Bíblo, Sidom e Tiro, tá? A Fenícia. Abaixo tinha o reino de Israel, a Filístia e o reino de Judá, tá? Bom, pessoal, então a gente vai continuar aqui com a história, né? Então a gente meio que já entendeu o que eram os fenícios, né? Era um povo mercador, era um povo que tinha muita saída para o mar, era um povo que fazia muitas trocas de mercadoria. Aí então aqui, ó, os persas mais esclarecidos atribuem aos fenícios a causa dessas inimizades. Dizem ele que esse povo, vindo do litoral da Eritreia, como eu morei ali, para as costas do nosso país, empreendeu longas viagens marítimas logo depois de haver se estabelecido no país que ainda hoje habita, transportando mercadorias do Egito e da Síria para várias regiões, inclusive para Argos. Aqui Argos seria a Grécia, tá? Essa cidade era então a mais importante de todos do país, conhecido atualmente pelo nome de Grécia, Argos também é uma cidade da Grécia, tá? Acrescento que alguns fenícios ali desembarcando puseram-se a vender mercadorias. Então aqui, ó, né? A venda de mercadoria, eles eram um povo mercador. E que 5 ou 6 dias após sua chegada, quase concluída a venda, grande número de mulheres dirigiu-se à beira-mar. Entre elas estava a filha do rei. Essa princesa, filha de Inaco, chamava-se Io, nome pela qual era conhecida pelos gregos. Quando as mulheres postadas junto aos barcos estavam comprando objetos de sua preferência, os fenícios, incitando uns aos outros, atiraram-se sobre elas. A maior parte delas logrou fugir, mas Io foi capturada juntamente com algumas de suas companheiras. Os fenícios conduziram a bordo e fizeram-se a vela em direção ao Egito. Então, aqui na 1, né, simplificando, os fenícios foram para Argos para fazer as suas trocas de mercadorias, né? E aí as mulheres chegaram lá e os fenícios foram capturar elas, né? E acabaram capturando Io, tá? Então essa aqui é a primeira parte. E pegaram ela e dirigiram ela para o Egito. Aqui no 2. Eis como, segundo os persas, nisso, pouco de acordo com os fenícios, Io veio parar no Egito, tá? Aqui segundo os persas, certo? Essa questão foi o início de todas as outras. Acrescentam os persas que, pouco depois, alguns gregos, cujos nomes não gravaram, vieram a Tiro, na Fenícia, e raptaram Europa, filha do rei. Era sem dúvida cretenses. Ficaram assim quites os 2 povos, mas os gregos tornaram-se depois culpados de uma segunda ofensa. Dirigiram-se num grande navio a Aea, na Cólquida, sobre o Faso, e ultimados os negócios que ali os levaram, arrebataram Medeia, filha do rei. E tendo esse príncipe enviado um embaixador à Grécia para exigir a entrega da filha e a reparação da injúria, responderam-lhe que, como os colquidenses não haviam dado nenhuma satisfação pelo rapto de Io, eles não a dariam absolutamente pelo de Medeia. Então, a gente vê aqui que os gregos, né, foram lá e acabaram raptando, né, Europa. Então a gente tem aqui como se fosse uma vingança, né? E a gente está vendo aqui uma história de rapto. Então vocês já estão começando a ligar os pontos, né? Aonde isso vai chegar. No 3, dizem ainda os persas que na geração seguinte, Paris, filho de Príamo, aqui a gente já está falando da Ilíada, tá? Tendo ouvido falar no caso, quis também raptar e possuir uma mulher grega,
persuadido de que se os outros não foram punidos, não o seria também. Raptou então Helena, mas os gregos resolveram, antes de qualquer outra iniciativa, enviar embaixadores para exigir a devolução de Helena e pedir satisfações. Os troianos, além de invocar aos gregos o rapto de Medeia, ainda os censuraram por exigir satisfações, uma vez que eles não tinham dado aos outros nem entregue a pessoa reclamada. 4. Até então não houveram de uma parte de outra mais do que raptos, mas depois dos acontecidos, os gregos julgaram-se ofendidos em sua honra e fizeram guerra à Ásia, antes que os asiáticos a declarassem à Europa. Ora, conquanto lícito não seja raptar mulheres, dizem os persas, é loucura vingar-se de um rapto. Manda o bom senso não fazer caso disso, pois sem o seu próprio consentimento, de certo não teriam as mulheres sido raptadas. Assegura os persas que, embora os asiáticos ainda não haviam tido conhecimento de casos semelhantes naquela parte do mundo, entretanto os gregos, por causa de uma mulher lacedemônia, equiparam uma frota numerosa, desembarcaram na Ásia e destruíram o reino de Príamo. Desde então, os persas passaram a encarar os gregos como inimigos, pois julgam que a Ásia lhes pertence tanto quanto as nações bárbaras que ocupam, enquanto consideram a Europa e a Grécia formado um continente à parte. Os 5. Tal é a maneira pela qual os persas narram esses acontecimentos, a tomada de Troia atribui eles a causa do seu ódio aos gregos. No que concerne a Io, os fenícios não estão de acordo com os persas. Dizem não haver havido rapto, que apenas a conduziram ao Egito com seu próprio consentimento. Vendo-se grávida a princesa, receando a cólera dos pais, entrou em entendimento com o comandante do navio fenícios em Argos, com ele partindo a fim de ocultar sua desonra. Eis aí como os persas fenícios narram os fatos. Quanto a mim, não pretendo absolutamente decidir se as coisas se passaram dessa ou de outra maneira. E depois de ter narrado o que conheço sobre o primeiro autor das injúrias feitas aos gregos, prossigo minha história, na qual tratarei tanto dos pequenos estados como dos grandes. Os outrora florescentes encontram-se hoje, na sua maioria, em completa decadência, e os que florescem hoje eram outrora bem pouca coisa. Persuadido da estabilidade da aventura humana, estou decidido a falar igualmente de uns e de outros. Bom, Cresso era Lídio. A gente vai começar agora aqui, depois de ter essa pequena introdução, né? Para a gente entender, né, essas questões das guerras do mundo antigo, tá? A gente vai entrar na história de Cresso. Cresso era Lídio por nascimento, filho de Aliata e rei das nações banhadas pelo Alis no seu curso. Esse rio corre do sul, atravessa os países dos sírios e dos plafagônios e desemboca ao norte no ponto Euxino. Tá? Pelo que me é dado saber, foi o príncipe do primeiro bárbaro a forçar uma parte da Grécia a lhe pagar tributo e não ter se aliado com a outra. Submeteu os Iônios, os Eólios e os Dórios, estabelecidos na Ásia, e fez aliança com os Lacedemônios. Antes do seu reinado, todos os gregos eram livres. A expedição dos Cimerianos contra a Jônia, anterior a Cresso, não fez mais do que arruinar a cidade, pois não passou de uma incursão seguida de pilhagem. Aqui na 7. Eis como o poder do soberano, tendo pertencido a Heráclidas, passou para a casa dos Mernadas. Aqui pertencia Cresso. Candolo, a quem os gregos chamavam Micila, reinou tiranicamente em Sardes. Descendia de Hércules por Alceu, filho de Herói. Agron, filho de Nino, neto de Belos e bisneto de Alceu, foi o primeiro dos Heráclidas a reinar em Sardes, e Candolo, filho de Mirso, o último. Então aqui a gente já tem que é Hércules, né? Hércules é um semideus, então a gente já tem aqui descendentes de deuses, né? Que era muito comum no mundo antigo, na história do mundo antigo, esses descendentes de deuses, né? Então fazia com que eles tivessem legitimidade, né, no seu reinado, tá? Então aqui a gente já tem um ponto importante, né, que eu expliquei lá no começo do vídeo, né, que isso é muito comum, né, é muito comum, né, que essas histórias acabam sendo fantasiosas, né, por causa de que entram os deuses, né, semideuses na história, né, filhos de deuses. Então é por isso que a gente sempre tem que olhar aqui de uma maneira diferente. A gente não pode fazer com que essa história seja real. Tá? Então aqui, vamos seguir. Bom, os reis desse país anteriores a Agron descendiam de Lidos, filho de Atis, de onde o nome dos lídios, dado a todos os povos da região, outrora conhecido por Meonianos.
Finalmente, os Heráclidas, descendentes de Hércules e de uma escrava de Jardanos, e aos quais esses príncipes haviam confiado poder, obtiveram o reino em virtude de um oráculo, reinado de pai a filho, pelo espaço de 505 anos, através de 22 gerações, até Candolo, filho de Mirsos. Então aqui, ó, a gente já tem um ponto, que é o oráculo. O oráculo, né, no mundo antigo, ele era um ser espiritual, religioso, né, na qual muitas pessoas iam neles, né, para prever o futuro, que iria acontecer, né? E para que acontecesse, eles tinham que pagar um tributo, né, fazer alguma coisa para que ou o que eles estavam pensando realizasse ou evitar de acontecer. Então a gente vai ouvir muito também sobre os oráculos, certo? Então vamos seguir em frente aqui. O ponto 8. A gente vai até o ponto 10 ou 11 nesse primeiro vídeo, tá? Era tal a loucura que esse príncipe devotava a esposa que julgava possuir a mais bela de todas as mulheres. Obcecado pela paixão, não cessava de exagerar-lhe a beleza. A Gigas, filho de Dácilos, ou Gigas, um dos guardas a quem muito estimava e fazia confidente dos seus mais importantes segredos. Pouco tempo depois, Candolo não podia evitar sua desgraça, assim falou a Gizés. Parece-me que não acreditas no que eu te digo sobre a beleza de minha mulher. Os ouvidos são menos crédulos do que os olhos. Faze, pois, o possível de vê-la nua. Que linguagem sensata, senhor, exclamou Gizés. Refletis no que dizeis? Ordenar a um escravo que veja nua sua soberana? Esqueceis que uma mulher desfaz do seu pudor quando se despe? Entre as grandes máximas formuladas, há muito pelos homens e que nos cumpre adotar. Uma das mais importantes é a de que não devemos olhar senão o que nos pertence. Estou convencido do que possuis a mais bela de todas as mulheres, mas não exigi de mim, peço-vos uma coisa tão desonesta. 9. Assim Giges, recusava a proposta do rei, receando que acontecesse alguma desgraça. Tranquiliza-te, Giges, diz-lhe Candolo, nada tens a temer de mim. Não estou absolutamente armando um laço para te experimentar, nem tampouco a tua rainha. Ela não te fará nenhum mal. Arranjarei as coisas de maneira que ela nem mesmo saberá que a viste. Ocultar-te-ei atrás das portas do nosso quarto de dormir. A porta ficará aberta. A entrada do quarto há uma poltrona, onde a rainha, ao recolher-se ao leito, depositará as vestes à medida que as for tirando. Assim terás muito tempo para apreciá-la. Quanto da poltrona ela se encaminhar para o leito, terás de voltar-se às costas. Aproveitarás então o momento para escapar sem ser visto. Giges, não podendo fugir da situação, declarou-se pronto a obedecer. Candolo, à hora de dormir, conduziu ao quarto, para onde a rainha não tardou a se dirigir. O guarda viu-a despir-se, enquanto ela voltava-lhe as costas para alcançar o leito, esgueirou-se para fora do aposento, mas a rainha percebeu-lhe a presença. Compreendeu que o marido havia feito e suportou o ultraje em silêncio, fingindo nada ter notado, mas decidindo no fundo do coração vingar-se de Candolo, pois entre os lídios, como entre quase todos os povos bárbaros, constituía um opróbrio, mesmo para um homem, o mostrar-se nu. Então, pessoal, a gente vai terminar por aqui, tá? A gente continua na 11ª, eu falei que a gente ia continuar na 11ª, mas a gente vai continuar no próximo vídeo aqui, depois da 11ª. Então, aqui, então aqui a gente teve uma pequena introdução, do livro, nos próximos vídeos vai falar mais, o professor Wagner também vai participar aqui, Então, mostrando aqui para vocês o quanto é importante, Só aqui o comecinho a gente já aprendeu muita coisa sobre o Heródoto, sobre a história de Heródoto, sobre o mundo antigo. Obrigado, Se tiver qualquer dúvida, coloque nos comentários, beleza? Então, até breve.